Bom, vou aproveitar aqui o tempinho que eu tenho, que eu tô na maior correria da vida. Atendi de manhã, agora eu tô indo pra aula de espanhol e vou chegar super mega atrasada. Bom, o MIU é um módulo de inclusão universitária, é um curso que não é eliminatório, que tem na universidade antes de você ingressar no curso oficial da medicina. Aí nesse curso, como eu fiz lá no primeiro dia de aula, que tem o IGTV aí também, o primeiro dia de aula eu contando pra vocês, a gente fala sobre os direitos humanos e estuda as leis latino-americana e também universal. Mega atrasada. Então eu vou tentar ir gravando e falando. Bom, na aula do MIU, a gente trabalha os direitos humanos. E foi muito interessante eles colocarem como pauta. Não sei se vai dar pra ouvir. Eles colocarem como pauta a questão do feminismo. Falar sobre o feminismo na medicina, para mim, é algo novo e extremamente importante. Muito interessante ver como os brasileiros, eles lidavam com o assunto. Dava para perceber que era um assunto muito novo para todos eles. E na hora do intervalo, as pessoas dizendo por que precisa falar de feminismo, sendo que eles querem ser médicos. Gente, em que mundo que vocês vivem? Bom, um dos casos que a gente pegou foi o meu grupo. Nós pegamos, estávamos em 5 mulheres, só eu de brasileira. É um grupo muito legal, que me ajuda bastante. Elas me ajudam a falar, a me expressar em castelhano. E uma das reportagens que ficou pra gente estudar e pra expor pra sala foi de uma mulher, de uma médica, que saiu de um bar com o namorado. Ele foi pra casa dele, ela foi pra casa dela. E ela foi espancada, abusada por um homem X na rua. E ela ficou desacordada e ela foi encontrada pelos moradores do prédio onde ela foi encontrada e foi levada para o hospital. E aí no hospital deram como ela estava embriagada e por isso que, por ela estar embriagada, eles não fizeram os exames necessários, apesar dela estar doente, dela estar desacordada, aliás, apesar dela estar machucada e desacordada, eles não fizeram os exames que ela teria por direito deles terem feito. E aí ela foi dada não como se ela tivesse vivenciado uma violência, como se ela estivesse embriagada, ou seja, preconceito por achar que uma mulher embriagada, uma mulher que sai na rua, uma mulher que está vestida do jeito que for, ela do lugar, ela vai ser violentada porque ela saiu de casa. E aí já tem um preconceito, né? E isso aconteceu dentro de um hospital com uma médica, né?
levaram não só a questão da violência para a sala estudar, mas a história do gênero feminino na história da humanidade. E aí eles fizeram uma linha cronológica para ir vendo o tanto que demorou para ter avanços. Demorou muito, gente. E as discussões foram extremamente importantes. Mas o que mais me chamou a atenção foi ver os brasileiros sem saber como se portar e tirando também o espaço de fala das mulheres, mas tentando se portar como desconstruidões. Existe muitos por aí. Ontem eu estava assistindo um IGTV falando sobre será que sororidade existe? E eu achei muito interessante porque ela colocou numa perspectiva a questão do machismo que eu nunca tinha pensado ou não tinha refletido dessa forma, que é as mulheres não são machistas, as mulheres são micro-opressoras quando elas reproduzem o machismo. Então as mulheres reproduzem o machismo, os homens são machistas, o que eu achei muito legal. Tô aqui, perdi a aula, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Tava em atendimento, não tinha, tá bom, perdi a aula. E aí daqui eu vou direto à faculdade, né? Porque não vai ter jeito. Mas só pra gente finalizar o assunto, eu queria falar pra vocês sobre a questão da importância da gente trabalhar a perspectiva de gênero. Nesse grupo que eu tava, nós estávamos em 5. Eu, mais uma menina de, acho que ela deve ter uns 22 anos, e 3 mulheres, entre 40 e 60 anos. E quando lemos essa pergunta, né, sobre a perspectiva de gênero dentro da faculdade, elas falaram, como assim perspectiva de gênero? E aí eu olhei para essa menina de 22 anos, a gente se olhou e a gente se entendeu. Tipo, poxa, elas não sabem. E aí eu perguntei para elas se elas conheciam outros gêneros. E aí elas falaram sobre a sexualidade. Por exemplo, o gênero, a gente estava falando sobre a perspectiva de gênero. E elas falaram homem, mulher, gay, lésbica, trans, travesti. E aí a gente foi explicar, eu e essa menina, nós fomos explicar para elas a diferença entre gênero e sexualidade. O que é muito importante e é muito confuso mesmo para as pessoas isso. E foi algo interessante porque uma delas disse, para mim isso é errado, mas eu entendo que é importante eu aprender porque vai aparecer pessoas que se sentem assim no hospital. Bom, gente, para terminar esse vídeo, para não ficar muito longo, lembra no Divulgando Ciência que eu postei sobre violência contra a mulher na saúde? Lá, esse artigo, depois vocês vão lá dar uma olhada, lá no destaque do Divulgando Ciência e também no feed, mostrando o artigo, que eles dizem o quê? Que grande parte dos profissionais de saúde não sabem identificar as características de violência contra a mulher. E é extremamente importante você saber identificar, porque faz parte do processo de tratamento e do processo de humanização da saúde. Você poder identificar o que causou aquele sofrimento, que pode ser um sofrimento psíquico, pode ser um sofrimento sexual, um sofrimento econômico, pode ser um sofrimento físico, pode ser inúmeros tipos de violência. E é extremamente importante os profissionais de saúde saberem identificar e poder ter acesso, por exemplo, às leis, aos direitos humanos, para poder proteger, ou seja, a proteção, prevenção, proteção,
desse seu paciente. Então é extremamente importante os médicos saberem sobre direitos humanos, saberem identificar sim as doenças contemporâneas, e essa é a perversidade é uma delas. Então fica aí uma reflexão para a gente pensar que a gente precisa sim falar sobre a perspectiva de gênero. Ontem saiu, que eu fiquei muito feliz, que ontem saiu o primeiro DNI, que é a identidade aqui da Argentina, em Bariloche, não binário. Ou seja, o que é não binário? Não binário é aquela pessoa que não se identifica com o gênero feminino, nem com o gênero masculino, nem com outros gêneros. Porque existem outros gêneros. Isso é uma coisa que a gente pode conversar depois. Existem outros tipos de gênero e a diferença entre gênero e sexualidade, que são coisas completamente diferentes e que podem se complementar ou não. E essa pessoa se identifica como não binário. E isso é um dos grandes avanços dentro da Argentina e dentro da perspectiva de gênero. E falar de gênero não é falar só sobre mulher, é falar sobre todos os gêneros. É que hoje a gente tem uma grande demanda de violência contra a mulher. Então, esse é um assunto que está sendo debatido há muitos anos e os outros gêneros está sendo debatido na contemporaneidade, o que também é necessário debater e ter direito sobre. Ou seja, gente, profissionais da saúde, fiquem atentos a isso, estudem sobre, porque faz parte do processo de humanização do seu atendimento.